Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Fantástico. E assim, de onde é que surgiu essa vontade de crescer? Porque você ainda tá muito jovem, mas muito jovem já teve resultado, né? Então, como é seu background? Sabe de onde é que você veio? Vamos lá. Tudo começou quando eu era bem novinho. Com 4 anos de idade eu comecei a entender um pouco mais as coisas. Tipo, eu via os meus pais discutirem dentro de casa por sérios problemas financeiros. Então, eu via, cara, por quê? Tipo, por que acontece isso? Eu ainda não entendia sobre dinheiro, mas tá, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão discutindo? Uhum. Tipo, o que significa esse tal de dinheiro que vocês têm que ganhar pra pagar essa tal da conta? Então, eu sempre ficava com isso na cabeça e isso sempre me incomodou muito, porque eu via que isso não era motivo de uma conversa tipo semanal, mas sim uma conversa diária. Então, observando a frequência da preocupação deles com ganhar dinheiro, com pagar conta, eu falei, caramba, tá, eu preciso ser uma pessoa que ganha dinheiro então pra eu não passar por esse tipo de problemas e pra minha família não passar por isso também. Então, com 4 anos de idade, eu lembro que eu perguntei pro meu pai um dia o que eu teria que fazer pra ganhar grana, pra ganhar um bom dinheiro e ter uma boa condição financeira. E ele me disse que eu tinha que ser juiz. Então, beleza, tem que ser juiz, porque juiz ganha muito bem. Ele tinha na cabeça dele que o juiz era um cara que ganhava muito dinheiro e tinha uma vida próspera e etc e tal. E aí, beleza, eu fiquei com isso na cabeça durante uns 2 anos, mais ou menos. Aí passou uns 2 anos, continua a mesma coisa, problemas financeiros na minha família. Os meus pais nunca ganharam muito dinheiro. Meu pai era operador de retroescavadeira, a minha mãe, ela era empregada doméstica. Então, o salário deles era, tipo, salário mínimo. E hoje em dia eu não consigo imaginar, tipo, uma possibilidade de eu viver com salário mínimo. Eu acho que o brasileiro é um povo que se adapta a qualquer situação, porque nos dias de hoje, o cara conseguir viver com um único salário mínimo, pagar aluguel, sustentar a família, pagar gás, água, luz, internet, cara, esse daí é um herói, o brasileiro que sobrevive com salário mínimo. Então, eu não conseguia imaginar essa questão. Aí o tempo foi passando, o meu pai me explicou um pouco melhor, meu pai e o meu irmão, na real, sobre o que era ser um juiz. E daí, quando eles começaram a me explicar, eu não me identifiquei com essa parada de lei e tal. Eu falei, estudar muita lei, não é pra mim. Então, com, tipo, de 4 a 7 anos de idade ali, eu falava, não, quero ser um juiz um dia. E chegou no 7, falei, não sei o que eu quero fazer, mas não é juiz, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Aí passou o tempo, eu era só uma criança ali, um menininho, que sabia que precisava ganhar grana. E, cara, foi forte, porque eu sempre convivi muito com essa questão de ver os meus pais tendo problemas financeiros. Uma história que não, tipo, eu morava em Tararé, em São Paulo, tipo, uma cidade bem pequena, e aí o meu irmão, quando ele tinha 13 anos, eu acho que ele passou na ETEC, lá de Tatuí, tu conhece, né, Carol? Uhum. Então, meu irmão passou pra estudar na ETEC, ele se mudou pra Tatuí, no caso de Tararé pra Tatuí, que é o interior de São Paulo, Tatuí. E aí, meu irmão foi morar na casa dos meus avós, morar de favor na casa dos meus avós, e os meus pais ficaram com muito dó, falou, putz, o moleque tá lá sozinho, e tipo assim, não era tanta proximidade da minha família, tipo, eu digo meu irmão e o meu pai, dos meus avós, então, tipo, tinha problemas, meu irmão falou, putz, não sei, não tô gostando de morar com eles, e eu queria ter o nosso canto, né? E o meu pai tava de saco cheio daquela cidade também, então basicamente meu pai vendeu tudo que tinha em Tararé e foi morar em Tatuí, interior de São Paulo. Por causa do meu irmão que tinha acabado de passar numa escola lá. Só que assim, o valor que meu pai conseguiu das coisas que ele vendeu lá em Tararé não pagava tipo quase nada em Tatuí. Por mais que ele tava saindo de um interior pro outro, esse outro interior acabava sendo ainda mais caro. E a gente foi morar num bairro bem ruim lá de Tatuí, que antes era uma favela, tipo, hoje em dia não é mais, ainda eu acredito que deva ter alguns problemas lá com, enfim, e antigamente era uma favela, então, tô dizendo isso só pra contextualizar o background Sim. do lugar que a gente foi morar, era realmente um lugar bem simples. Então, digamos que a gente saiu de um bairro bom, entre aspas, de um interior e foi pra outro bairro que era um pouco mais perigoso, né? Era um pouco mais, tipo, de ficar atento. E direto, batia a polícia, batia as coisas lá, e era meio preocupante, assim. Então, tudo isso quando a gente se mudou pra Tatuí. Isso aconteceu quando eu tinha, tipo, sei lá, 6 anos, 5 anos, né? E, beleza, aí foi passando o tempo foi passando e meu pai acabou não conseguia mais trabalhar, minha mãe tava com
sérias dificuldades para continuar trabalhando também. E meu irmão, ele começou a ajudar os meus pais a sustentar a casa, né? Tudo isso em meados ali de 8, 9 anos de idade. Aí e a situação foi só piorando, com 10 anos, foi só piorando. Aí minha mãe, tipo, fez muito esforço, voltou a trabalhar, o meu pai tava doente, voltou a trabalhar também. Isso com 10 anos de idade. Aí com 10 anos de idade, algo mudou na minha vida que, tipo, algo aconteceu que mudou completamente tudo pra mim. Que foi, o meu pai conseguiu uma bolsa numa escola particular pra mim. Então meu pai sempre foi muito proativo, mesmo com as suas dificuldades de saúde, mesmo com todos os seus problemas de, tipo, ter que lidar com dívida, ter que lidar com procurar um emprego novo, com sustentar a casa, com isso, com aquilo. Ele sempre foi muito proativo. Então, ele sempre, meu filho é inteligente, eu quero colocar ele nos melhores lugares possíveis. Tipo, sei lá, se eu achar alguma prova pra ele estudar na escola particular, vou colocar nessa prova. Que seja meia bolsa, não sei, eu tento me virar pra pagar. Só que é real que ele me colocou nessa prova e eu consegui 100% de bolsa. E foi no Colégio Adventista de Tatuí. Sou muito grato àquela escola e tudo que eles fizeram por mim. E aí o que aconteceu foi que eu ganhei essa bolsa na escola e tive um choque de realidade. Porque eu era um menino bem simples. Você estudava em colégio público, sim, então? Sim, sim. Então, é isso que eu queria expressar. Porque eu era um moleque que... Na verdade, não que quando eu mudei pra escola particular deixei de ser um moleque simples, mas a realidade que eu tinha na minha vida e a realidade que eu enxergava nas outras pessoas era uma realidade muito simples. Por exemplo, na escola particular, os meus amigos, eles iam de carro importado pra escola. E eu, na escola pública, eu ia de ônibus. As pessoas que estudavam comigo na escola pública moravam todas em zonas rurais. O pai, por exemplo, era um fazendeiro, plantava... mandioca, por exemplo. Aí o pai do meu amigo da escola particular é o maior empresário da cidade, é banqueiro, é dono de supermercado, dono de posto de gasolina. Então esse choque de realidade me fez pensar, caramba, velho, por quê? Tipo, o que acontece aqui? Por que o pai, por exemplo, tem uma profissão um pouco mais simples, não tem tanto dinheiro, não tem tanta condição financeira, e o pai é um tipo de empresário, tem uma condição financeira muito boa, o filho estuda em escola particular e vai de carro importado pra escola. Aí eu comecei a refletir, mas por quê? Aí eu cheguei no consenso, empresário, empresa. Aí eu falei, então é aí que tá o game.